Nessa aula nós vamos trabalhar então com a alteração ou atualização de um registro no banco de dados. É o método update. Bom, para nós implementarmos esse método, além da atualização em si no banco de dados, nós temos um pré-requisito. Eu preciso fazer uma consulta lá no banco de dados para eu trazer todos os dados do registro que eu gostaria de fazer a alteração. Por quê? Porque diferente do formulário de inserção, o formulário de alteração ele já precisa vir com os campos preenchidos. Aqui é um formulário bem simples, nós temos apenas 2 campos, mas você pode imaginar um formulário um pouco mais complicado, com vários campos, né? Um formulário mais extenso. E aí, qual que é a ideia? A ideia é no momento que eu clique no botão alterar, eu envio o ID do registro, a chave primária do registro, para um método, e este método então faz uma pesquisa lá no banco de dados para trazer para mim todos os dados do registro cujo ID é este que foi enviado. Ou seja, antes de executar o update em si, eu preciso fazer uma pesquisa, uma busca no banco de dados. Então, antes de implementar o método que faz a alteração, eu preciso saber quais são os dados do registro que eu gostaria de excluir. Então, para isso, nós vamos implementar mais um método de busca. Se você abrir aí o seu projeto, nós temos aquela estrutura, né? O diretório banco, onde fica a classe de consulta ao banco de acesso a banco de dados. O diretório control, onde nós temos a classe controller, responsável pelo atendimento das requisições. No modelo, que eu tenho o usuário, que é o modelo de dados que eu vou trabalhar, e o usuário DAO, que é a classe responsável por efetuar a operação lá no banco de dados, e o diretório view, que são as classes aí responsáveis pela interação com o usuário. A primeira coisa que eu preciso fazer, então, é na minha classe DAO, usuário DAO, implementar um método que faz uma consulta no banco de dados. Nós já temos implementado um método aqui, ó, que ele traz todos os registros do banco de dados. O que eu vou fazer? Eu vou implementar um método bem parecido com esse, porém aplicando um filtro. E aí eu criei um método que eu chamei Select by ID. O que esse método faz? Ele faz uma consulta no banco de dados, porém agora aplicando um filtro. Select asterisco from tabela, where ID usuários, que é a chave primária desse registro, é igual ao parâmetro que eu vou passar para o método. Ó. Esse parâmetro, então, é o ID do registro, é a chave primária desse registro, que por sua vez vai vir aqui, ó. Quando o usuário clicar no meu botão alterar, eu vou enviar esse número aqui para ele. Feito isso, basta construir o restante do método igual eu fiz com o método select. Então você prepara o statement, faz a substituição dos parâmetros pelas respectivas variáveis. Nesse caso, o único parâmetro que eu tenho que substituir é um número inteiro, por isso o i aqui de integer, e essa é a variável que eu gostaria de colocar no lugar desse ponto de interrogação, que é um número, né, a chave primária do registro. E aí eu crio um vetor de objetos, executo o comando e ele vai me dar um resultado. Enquanto tiver linhas no resultado, eu vou montar aí o objeto do tipo usuário e acrescentar esse objeto no vetor. Nós sabemos que, como eu estou filtrando pela chave primária, esse método só vai retornar um único registro. Né? Só tem um único registro cujo ID é esse aqui que eu estou passando. Ora, então por que eu estou fazendo tudo isso aqui de novo? Porque se você reparar, desta linha até o return, ela é idêntica à linha do select. E vai ser idêntica em qualquer método que retorne um conjunto de registros para mim. Então eu já estou pensando no seguinte, um pouco mais para frente eu vou refatorar esse código e vou criar um método que monta um vetor de usuários, né? que me devolve uma lista de usuários. Sendo assim, eu não vou precisar ficar repetindo esse código, eu vou otimizar. E aí essa parte do código vai servir desde que ele retorne todos os registros do banco de dados, apenas um
ou nenhum registro, caso a minha sentença não seja satisfeita, ou seja, eu não tenha no banco de dados um registro que atenda a esses critérios. Por enquanto nós vamos deixar assim mesmo, mas eu já quero te adiantar que nós vamos melhorar então esse código. Qual que é o objetivo então? Aqui o objetivo é eu ter todos os atributos, ou seja, todos os dados do meu registro que eu quero efetuar a alteração. Que aí o usuário não vai ter que digitar tudo de novo, o usuário vai apenas alterar aquilo que ele achar necessário. Feito isso, o próximo passo é criar então o formulário de alteração. O formulário de alteração ele é igual ao formulário de inclusão, exceto que ele já vem com os dados preenchidos do banco de dados. Como que nós vamos criar esse formulário? Você vai vir aqui no seu diretório View, nós vamos criar um arquivo PHP, aqui eu chamei de update PHP. Só não vamos confundir, porque esse cara é o formulário de atualização, tá? Não é ele que grava a alteração do registro. Ele vai enviar para o controller o que é que ele quer alterar. Então esse aqui é o formulário de alteração. Você pode praticamente copiar e colar o formulário de inclusão e fazer pequenas alterações. O que você vai precisar alterar aqui nesse formulário? Você vai fazer a referência ao arquivo DAO, porque nós vamos utilizar uma função lá da classe DAO, e nós vamos fazer a referência à classe usuário DAO que está contida nesse arquivo. Feito isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso obter qual é o ID do registro que eu quero alterar. Uma vez que eu tenho o ID do registro que eu quero alterar, eu vou instanciar o objeto aqui da classe DAO e chamar o método que faz a pesquisa no banco de dados com base na chave primária do registro, que foi esse que eu recebi aqui, que eu vou enviar para o método, e o método então vai me retornar uma lista de usuários que contém apenas um elemento, que é o usuário que eu gostaria de realizar a alteração. Como eu já sei de antemão que essa consulta vai me retornar apenas um registro, eu vou evitar percorrer isso aqui através de um laço de repetição e já vou direto ao ponto, né? Ou seja, eu já vou obter todas as informações do meu registro para eu então poder preencher o formulário. Neste exemplo, nós só temos dois campos. Então eu vou lá no meu vetor de usuários, como eu só tenho um único registro, então esse array na posição 0 contém o objeto da classe usuário e eu vou utilizar o método getNome para obter o valor do campo nome desse registro. E gravar aqui numa variável nome que eu vou utilizar para preencher o campo do formulário correspondente. Mesma coisa eu vou fazer para o login. Neste mesmo vetor de usuários, eu tenho apenas um registro, então o elemento da posição 0, que é um objeto da classe usuário, vou utilizar o método getLogin para obter a informação do campo login deste usuário e gravar aqui na variável login. Dentro do campo de formulário, o que eu vou fazer? No campo nome, referente ao nome, eu vou acrescentar a propriedade value e esta propriedade já vai vir preenchida, ou seja, o value desse campo contém o valor da variável nome. Vou fazer a mesma coisa para o campo login. O value do campo login ele já vai vir preenchido com o valor contido na variável login. Dessa forma, eu trago então os meus campos preenchidos. O que eu preciso fazer? Alterar aqui o value da minha operação. Se você copiou e colou lá do formulário de inclusão, o value aqui está insert. Só que agora é uma outra operação que eu quero fazer. Eu gostaria de realizar a operação update. Além disso, junto com as informações do registro, eu preciso também enviar qual é a chave primária do registro que eu quero fazer a alteração. Então a coisa funciona em dois momentos. Com base na chave primária, eu faço uma pesquisa no banco de dados, trago todos os atributos desse objeto que eu quero alterar
e preenche o formulário de alteração com esses valores. O usuário altera apenas aquilo que ele achar necessário e pede para gravar os dados no banco de dados. Para fazer essa gravação, como é uma alteração, eu preciso enviar o ID, né, a chave primária do registro que eu gostaria de gravar no banco de dados. Feito isso, o próximo passo é lá no controller, eu vou implementar o método responsável por efetuar a chamada do update. Então aqui no meu switch, OP é a nossa operação, aqui agora vai ser um update. Então vou criar um novo case aqui, ó, case update. Eu vou chamar o método update. Depois que atualizar o registro no banco de dados, eu direciono o usuário lá para o select.php, que é a lista de todos os registros. Vamos aqui no controller implementar o método update. O que o método faz? O método recebe o ID, que veio de um campo oculto, o valor do campo nome e o valor do campo login, lá do meu formulário de atualização, é o formulário que já foi preenchido, cria um usuário com esses valores, instancia um objeto da classe DAO e chama o método update da classe DAO pedindo para o método update atualizar todos os campos desse objeto aqui lá no banco de dados. Então o que nós precisamos fazer agora é criar o método update lá na minha classe usuário DAO. O método update então espera receber um objeto do tipo usuário e com base no ID desse usuário, com base na chave primária, ele irá executar a atualização dos dados no banco de dados. Vamos lá então na classe usuário DAO ver como fica o método update. O método update na classe usuário DAO, ele espera receber um objeto da classe usuário em uma variável do tipo texto. Eu vou escrever o código SQL responsável por atualizar o registro do banco de dados. Update, nome da tabela, set. Nome é o campo lá da tabela do banco de dados que eu gostaria de alterar. Ele vai receber um determinado parâmetro. Login, campo da tabela login que eu gostaria de alterar, vai receber um parâmetro. Where, ID usuários, ou seja, é o requisito de alteração, ou seja, eu vou alterar esse usuário com base no campo ID usuários, que é a chave primária desse registro, com base em um parâmetro que eu vou passar posteriormente. Crio o statement e vou substituindo as variáveis. O bind SSI significa que o primeiro parâmetro vai ser substituído por uma string, o segundo parâmetro também por uma string e o terceiro parâmetro por um número do tipo inteiro. Primeira string é este objeto que eu passei como parâmetro, vou obter o nome dele através do método getNome. O próximo parâmetro, que é o login, este objeto que eu passei como parâmetro, utilizando o método getLogin, eu obtenho o login deste usuário que eu quero alterar. E a chave primária desse registro, através do método getID, eu obtenho o ID deste registro que eu gostaria de alterar. Feito isso, basta executar, fechar o statement. Com isso, nós concluímos a alteração do registro no banco de dados. Vamos ao teste. Eu tenho aqui dois registros, chave primária 6 e 7. Vamos alterar esse primeiro aqui, ó, Túlio 2, Calixto 2. Então, vou alterar, o formulário já vem preenchido. Vou pôr Túlio Calixto como nome e o login eu vou colocar TM Calixto. Vou pedir para gravar. Ele salva o registro do banco de dados, né, atualiza os dados, ó, e já me devolve para a página select.php. Vou fazer a alteração aqui no outro usuário, ó, de teste. Chamar de Ana Maria, o login. Gravar. Ótimo, alterou. Com isso, pessoal, nós temos então um CRUD básico.
operação insert, delete, update e select. Este CRUD você pode utilizar ele então agora para qualquer sistema com acesso a banco de dados. O que vai alterar desse sistema minimalista para um sistema mais complexo? A quantidade de campos, relacionamento entre tabelas, você vai melhorar um pouco o layout da sua aplicação, mas de resto já está pronto, né? Você tem um sistema pronto. O que eu quero fazer nas próximas aulas? Nós vamos implementar um método de pesquisa para poder efetuar buscas no banco de dados através do nome desse registro e vamos também refatorar o código para melhorar um pouco aí a questão do método select, dos métodos, né, select. O que eu quero agora é que você implemente esse método na sua aplicação. Um abraço a todos, bom trabalho e até a próxima aula.